Olá, eu sou a professora Ana Kátia e o assunto da nossa aula de hoje é a classificação dos seres vivos. Por que classificar os seres vivos? Qual seria a razão, por que motivo, existe aí uma classificação dos seres vivos? A classificação nada mais é do que uma forma de organização, Eu coloquei para vocês aqui uma imagem com vários tipos de seres vivos, Temos aqui um armário e temos aqui uma biblioteca, tá? Então, o que nós podemos observar nessas três imagens? Pensando aqui no guarda-roupa, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um guarda-roupa impecável, Bem organizado. Então, nós temos sapato aqui, camisa, calça, Então, tá tudo organizado, temos gavetas aqui. Então, as peças nesse guarda-roupa, os objetos, eles estão separados, de acordo com o lugar que foi reservado para cada um desses objetos, Na biblioteca, a mesma coisa. Quando a gente chega numa biblioteca, a gente se depara com prateleiras, E essas prateleiras, cada uma delas vai estar aí guardando um tipo específico de livro. Livros de matemática, livros de ciências, livros de literatura. Então, existe um espaço reservado para cada uma dessas, para cada um, desses livros. Então, a classificação dos seres vivos é uma forma de organizar, esses seres vivos em grupos, dividir esses seres vivos em grupos de acordo com o quê? De acordo com as semelhanças que eles apresentam, de acordo com o parentesco biológico que eles possuem, No início, essa classificação ela era feita baseada na observação dessas características. Hoje em dia, essa classificação ela já é feita também analisando o DNA desses indivíduos. Então, vão estar em grupos comuns, Aqueles indivíduos que têm ali o DNA mais próximo, mais parecido, ou seja, que são parentes mais próximos. Então, a classificação é uma forma de organizar, de separar esses indivíduos em grupos, Esses seres vivos em grupos, para facilitar a vida de quem? De quem estuda esses seres vivos. O pesquisador que estuda esses seres vivos, essa classificação, ela auxilia ele no trabalho dele, Então, essa organização ali é importante para pesquisa científica. Então, o primeiro sistema de classificação que foi proposto, ele foi proposto por Linneu, O Carl von Linné, que nós chamamos aí de Linneu. Ele era botânico sueco e ele lá em 1735 ele propôs ali um sistema de classificação. O sistema de classificação de Linneu, ele definiu ali como critério de classificação as características estruturais e anatômicas que os seres vivos apresentavam. Por que estruturais e anatômicas? Porque era o que ele conseguia ver, Era o que ele conseguia observar nesse período, Não existia genética, microscópio, então era apenas isso que ele conseguia observar, Então, essas características estruturais e anatômicas. Então, foi baseado nisso que ele iniciou aí esse processo de classificação dos seres vivos. O Linneu, ele era criacionista, Então, ele acreditava aí que as espécies, elas estavam aqui de acordo com a criação, Elas foram criadas e elas estavam lá, naquele período, de acordo com aquilo que Deus criou lá no dia da criação, Deus criou e elas estavam da mesma forma. O Linneu ele não acreditava na evolução, ou seja, para ele os indivíduos eles não sofriam mutações, as espécies elas eram fixas, Elas estavam tal qual Deus as criou, Os animais, ele fez uma classificação ali, agrupando esses animais de acordo com as semelhanças corporais que esses animais apresentavam. E em relação aos vegetais, ele fez uma classificação baseada na estrutura das flores e dos frutos. Então, essa classificação
inicial que foi proposta por Linneu, ela era baseada na observação, naquilo que ele conseguia observar, né? No caso dos animais, as estruturas corporais, no caso dos vegetais, as flores e os frutos. Então, baseado nisso, ele fez ali essa separação, esses agrupamentos, essas divisões. O Linneu, ele também contribuiu aí com a ciência, né, quando ele propôs que o nome científico das espécies fosse binominal, né? Então, o nome científico das espécies até hoje, né, foi proposto lá por Linneu e até hoje nós seguimos isso, né? O nome científico das espécies, ele é sempre binominal, ou seja, a espécie ela sempre vai ter dois nomes. O sistema de classificação que nós nos baseamos, né, nos dias de hoje, é o que está aí no livro de vocês como proposta, né? É a classificação em categorias, categorias taxonômicas ou táxons. Quais seriam essas categorias? Então, na forma decrescente, né? Decrescente, então do maior aqui é onde tem mais abrangência para o menor, onde nós vamos ter a representação de uma espécie. Então, nós temos reinos, e aí o reino, nós temos 5 reinos: reino animalia, reino plantae, reino fungi, reino protista, reino monera e o reino fungi. Então, são 5 reinos que nós temos aí no sistema de classificação atual. Dentro dos reinos, nós vamos ter uma categoria chamada filo, né? Então, por exemplo, no reino animalia, nós vamos ter vários filos. Então, filo porífera, filo quinidária, filo artrópoda, filo plateuminto, filo nemateuminto. Então, nós temos vários filos dentro de um reino. Dentro do filo, nós vamos ter as classes, né? Então, por exemplo, lá no filo Chordata, nós temos várias classes: peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, né? Então, dentro de filo, nós temos as classes. Dentro de uma classe, nós vamos ter várias ordens, né? Então, por exemplo, dentro dos mamíferos, da classe mamífera, nós temos lá a ordem cetácea, nós temos a ordem carnívora, né? Então, dentro de uma classe, nós vamos ter várias ordens. Dentro de uma ordem, nós temos as famílias. Por exemplo, na ordem carnívora, nós temos lá a família Canidae, a família Felidae, né? Então, dentro de uma ordem, nós temos as famílias. Dentro de famílias, nós vamos ter os gêneros, né? Então, por exemplo, lá na família Felidae, nós temos, por exemplo, o gênero Puma, o gênero Panthera, né? Na família Canidae, nós temos o gênero Canis. Então, dentro de uma família, nós vamos ter vários gêneros. E depois de gênero, a última categoria que nós temos, que vai representar uma população, é a categoria espécie. Nesse caso, nós vamos ter, né, indivíduos que em ambiente natural, eles conseguem se reproduzir, gerando descendentes férteis, né? Então, todos os indivíduos que estão no ambiente natural e que eles conseguem se reproduzir, gerando aí um descendente fértil, então, nesse caso, nós vamos denominar isso como espécie, tá? Então, nessa categoria espécie, nós vamos ter os representantes apenas de uma população, de um grupo ali que consegue se reproduzir na natureza e gerar um descendente fértil, tá? Então, essas são as categorias taxonômicas que nós seguimos aí hoje, tá? Então, as categorias que nós nos orientamos hoje são essas. Em relação à escrita aí do nome científico, né, a elaboração de um nome científico, isso foi proposto lá por Linneu e até hoje nós seguimos. Os indivíduos, eles sempre vão ter, né, as espécies, elas sempre vão ter dois nomes.
sendo que o primeiro nome sempre vai representar o gênero que essa espécie está inserida, né? Por exemplo, a nossa espécie, nosso gênero é o gênero Homo, né? Então, nosso primeiro nome é Homo. E o segundo nome, Sapiens, que é o termo específico ou epíteto específico. Então, o nome de uma espécie sempre vai ser binominal. Sempre vai existir dois nomes. O primeiro nome representa o gênero e o segundo nome é o termo específico. Tá? No caso, por exemplo, Panthera onca, né? Panthera é o quê? É o gênero. Onca é o termo específico, né? Quando você fala Canis familiaris, Canis é o gênero, familiares é o termo específico, né? Então, o nome científico de uma espécie sempre vai ser composto, sempre vai haver dois nomes. O primeiro nome sempre representando o gênero, onde essa espécie está inserida, dentro lá das categorias taxonômicas, né? E o segundo vai ser o termo específico. Bom, de acordo com o sistema de classificação atual, nós temos então 5 reinos. O primeiro reino é o reino Monera, depois Protista, Fungi, Plantae e Animalia, tá? Quais são as características presentes em cada um desses reinos? Quais são as características que os indivíduos que estão classificados dentro desses reinos apresentam, né? Então, no reino Monera estão todos os indivíduos que são unicelulares, procariontes, ou seja, a célula não tem núcleo. Eles são autótrofos, ou seja, produzem o próprio alimento, ou eles também podem ser heterótrofos, ou seja, não produzir o próprio alimento. Então, essas são as características que os indivíduos do reino Monera apresentam. No reino protista, os indivíduos eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Eles são eucariontes, ou seja, essa célula é uma célula que tem núcleo. Esses indivíduos do reino protista eles podem ser autótrofos ou heterótrofos. No caso do reino fungi, os indivíduos eles são unicelulares ou pluricelulares. Eles também são eucariontes e eles são heterótrofos. Heterótrofos por absorção. Absorvem os nutrientes já previamente digeridos no ambiente, né? Então, essas são as características do reino fungi. No reino Plantae, nós vamos ter os indivíduos pluricelulares com tecidos, né? Eles formam tecidos verdadeiros. Eles são eucariontes e autótrofos, né? Produzem o alimento através da fotossíntese. No caso do reino Animalia, os indivíduos eles também são pluricelulares, formando tecidos. Eles são eucariontes e são heterótrofos, ou seja, não produzem o alimento. Então, eles vão depender aí de outros seres vivos para estar se alimentando. Então, essas são as principais características que os indivíduos vão apresentar e por isso são separados aí, divididos dentro de cada um desses reinos. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje e até a próxima aula.